A gente vai começar campo vetorial aqui. Eu comecei com uma definição padrão aqui de campo vetorial. Eu estou dizendo que, e eu estou começando com essa definição em R2, em R3 vai ser análogo. Se a gente tem um domínio D no R2, um campo vetorial definido nesse domínio vai ser uma função que pega cada ponto desse D aqui. Em prática, se eu estou restringindo o D, eu vou botar aqui cada ponto no D. Aí esse D ele está contido no R2. Ele é uma função que toma cada ponto no D, né? E leva esse ponto num vetor. Deixa eu dar uma travadinha aqui. Ele leva cada ponto num vetor f de x, y no próprio plano. Como é que funciona isso aí? Ó? Por padrão, pessoal, a gente tem o seguinte. Ó. Se eu tenho uma função campo vetorial, no R2 ela vai funcionar mais ou menos da seguinte maneira. Se eu pego um ponto x, y arbitrário aqui dele, do plano, né? Aí, essa função vetorial aí, ela pega esse ponto x, y e leva num vetor. Aí, se é um vetor, esse vetor poderia ser representado em qualquer lugar. Se ele não mudar módulo, direção e sentido, ele seria o mesmo vetor. Mas, por padrão, a gente representa a imagem de cada ponto em cima do próprio ponto. Beleza? Então, por exemplo, um campo vetorial vai ser uma função que, para cada ponto aqui, eu vou representar um vetor, f de x, y aqui, por exemplo. Ó. Deixa eu botar aqui da outra cor, né? Vou representar um vetor f de x, y, e esse vetor f de x, y, ele parte de cima do próprio ponto. Não era necessário isso, mas porque se for um vetor, eu poderia botar esse vetor aqui em imagem no canto que eu quisesse, porque o vetor seria o mesmo, né? Se eu não mudar módulo, direção e sentido, o vetor seria o mesmo. Mas, por padrão, a gente sempre representa a imagem de um campo vetorial no próprio ponto. Beleza? Porque isso aí vai representar o comportamento físico de um campo vetorial mesmo. Por exemplo, se você estiver trabalhando no R3 aqui, se você for considerar a gravidade, para cada ponto que você pegar aí, você pode considerar a força gravitacional como um vetor que parte do ponto e aponta para baixo. No caso, aponta para o centro, né? Aqui. Beleza aí? No caso, aponta para o centro, né? Para baixo é uma perspectiva da gente estar na Terra. Mas, enfim, a força gravitacional, em cada ponto, ela apontaria para o centro do sistema de coordenadas. E, basicamente, é para isso que a gente utiliza campo vetorial, para representar campos de forças. Que, em geral, é eletromagnético e vetorial, certo? Mas, enfim, pode ser outras, né? Então, deixa eu colocar um exemplo prático aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, o campo f de x, y, dando igual a menos y em x, então esse campo aqui pega cada ponto x, y e leva nesse vetor, por exemplo. Aí observa, ó, se a gente fosse representar esse campo em cada ponto, se eu pegasse, por exemplo, o ponto de coordenadas 1 e 1 aqui, esse ponto de coordenadas 1 e 1 estaria bem aqui, ó. Aí, se eu for pegar a imagem desse ponto 1, 1 por meio desse campo, esse ponto de coordenadas 1, ele vai ter coordenadas menos 1 e 1, ou menos 1 e 1, né? Como imagem aqui. Todo mundo entendendo? Porque eu estou pegando o x dele aqui e o y dele iguais a 1, e a imagem dele, pela lei de formação dele, dá menos 1 e 1. Se eu fosse representar esse vetor aqui partindo da origem, esse vetor partindo da origem seria quem? Seria o vetor que teria coordenadas menos 1 e 1, né? Então, esse vetor seria esse cara bem aqui, né? Ó. Que partiria da origem e chegaria bem aqui.
Certo, pessoal? Hein? Esse seria o vetor imagem do ponto 1, 1, que é o vetor que tem coordenadas menos 1 e 1. Acontece que eu não parto da origem, beleza? Eu não vou partir da origem, eu vou representar esse vetor aqui, não partindo da origem, mas do próprio ponto. Então, eu represento esse dito vetor aqui, partindo do meu próprio ponto. Então, essa aqui, ó, é a imagem do meu vetor 1, 1. É a imagem do meu f do 1, que é o vetor de coordenadas menos 1 e 1. Todo mundo entendendo aí? Então, um campo vetorial, você põe um ponto e coloca na lei de formação dele, mas a representação é um vetor que parte de cima do próprio ponto. Tá dando certo, pessoal? E se eu fosse tabelar alguns dados aí desse campo vetorial, seria assim, ó. Nesse campo vetorial, alguns dados tabelados deles seriam esses dados aqui. Por exemplo, se você pegar o ponto 1 e 0, a imagem dele aqui vai ser o 0, 1. Se eu pegar o 2 e 2, a imagem dele vai ser o menos 2 e 2, e assim por diante. A representação desse cara aí, ó, vai ser essa aqui, ó. Beleza? Então, isso é um campo cíclico, né? Ó. Para cada, se você for imaginar que isso aí são forças que estão agindo em cada ponto, basicamente, esse campo aí está fazendo uma espécie de espiral aí nesse plano. Para cada ponto aí você tem um vetor que aponta como se fosse uma força, né, agindo sobre uma massa, um elemento que está aí num determinado ponto em questão. Tá dando para entender, pessoal, isso aí? Tá claro mesmo? De boa? Se a gente for representar um campo no R3, você faz isso basicamente utilizando o mesmo conceito. Por exemplo, se a gente for representar esse campo aqui, f de x, y, z, dando igual a z vezes um c aqui, por exemplo, com esse c maior do que 0, então, o que ia acontecer? Olha, na prática, esse campo aqui só depende da coordenada z, que está aqui. Beleza aí? E a imagem dele, vou representar assim, ó. A imagem dele vai ser um z vezes o vetor k, que na prática vai ser o vetor de coordenadas 0, 0 e z, né? Aqui, ó. Tudo bem até aí? Todo mundo está entendendo, pessoal, mesmo? Se eu representar o z vezes o vetor k aqui, ele tem coordenadas 0, 0 e z, né? Beleza. Com esse z aqui, enfim, assumindo qualquer real aqui. Olha, se você faz isso, pessoal, esses vetores aqui, vocês concordam comigo? Se o z for positivo, ele aponta para cima, e se o z for negativo, ele aponta para baixo? Ele é um vetor vertical, né? Então, e o que acontece? Ó? Quanto mais perto da origem, menor é o módulo do vetor, né? Quanto mais longe da origem, maior é o módulo do vetor. Porque o módulo do vetor não depende só dessa coordenada z. Então, o que está acontecendo? Ó, se você fosse representar isso aí como sendo um campo de força que está agindo sobre as partículas, basicamente, quanto mais longe da origem tu tiver, maior é a ação desse campo sobre a partícula em questão. Beleza aí? Se você está em um determinado z aqui, ó, se eu pegar todo mundo aqui com a mesma altura, eu vou ter um vetor de mesma intensidade agindo sobre essas partículas. Se eu pego numa altura menor aqui, ó, eu vou ter um vetor com um módulo um pouquinho menor. Tá dando para entender isso aí mesmo? Beleza? Então tá. Então, campo vetorial, basicamente, é um campo que você representa os vetores partindo da origem. Se você fosse representar, por exemplo, o campo... a origem é um dos pontos, né? Se eu fosse representar o campo gravitacional, que era o que eu estava comentando,
como é que seria a representação no R3 aí de um campo gravitacional? Seria algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Seria um conjunto de vetores que apontariam para a origem, certo? Aí, se você colocasse uma massa aqui, M, ó, a força gravitacional gerada, o campo gravitacional gerado por essa massa aí é um campo que atrai os corpos para perto dele aí. Tá compreensível o que eu estou falando? Beleza? Tudo certo. Se eu considerasse isso aqui como sendo uma carga negativa também, seria a mesma coisa, certo? Ela tenderia a atrair as coisas, as demais cargas para perto dela. Tudo bem aí? Eu vou, dada essa introdução aí de campo, pessoal, a gente vai começar a ver agora integral de linha em campo vetorial, certo? Essa integral de linha em campo vetorial, ela vai servir para calcular o trabalho de uma partícula que se desloca sob a ação de um campo. Vamos ver aí na prática o que significa isso. Ó. Vamos lá. Olha, eu vou considerar o seguinte problema, pessoal, agora. Imagina que você tem vamos lá, eu vou precisar daquele conceito de parametrização que a gente já viu antes, vou precisar de bastante coisa aí. Vou dar uma figurinha aqui para me auxiliar. A gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Eu vou ter um campo F. Então, aqui é o R3 e tem um campo agindo aí. Aí, imagina que você vai ter uma partícula que vai percorrer essa trajetória aqui, ó, de P0 até esse P índice N aí, sob a ação desse campo. Tá dando para entender o que eu estou falando? Então, tu vai ter uma partícula percorrendo essa trajetória sobre a ação de um determinado campo de força. E a gente vai calcular o trabalho exercido por essa partícula para fazer esse percurso, para percorrer essa trajetória sob a ação desse campo. Todo mundo entendendo aí? Aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai parametrizar essa curva, utilizando aquele conceito de parametrização de curva que a gente viu antes. Como é que a gente parametriza uma curva? Eu vou pegar o intervalo AB aqui em questão, aí eu vou fazer o meu T variar aqui dentro, e para cada T que eu pegar aqui, eu vou ter uma imagem R de T aqui, né? Beleza, pessoal? E à medida que o T varia aqui dentro, ó, dessa reta, você varia dentro dessa trajetória aqui, ó. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza? Utilizando aquele mesmo conceito de parametrização que a gente já fez nas aulas anteriores para fazer aquela integral de linha antes. É a mesma. Certo. Aí eu subdivido esse intervalo AB aqui em subintervalos de comprimento ΔT e eu acabo tendo aqui subdivisões de comprimento ΔS aqui, ó, dessa curva. Então, se aqui é o T, esse T0 eu vou considerar que é esse P índice 0, aqui eu vou ter o P1, então P2, ó, até chegar no P índice N aqui, ó. O P índice N vai ser a imagem do T índice N, que é o próprio B, ó. Ainda está dando certo, pessoal? Todo mundo entendendo? Beleza? Perfeito. Aí é o seguinte, olha, quando você vai fazer o trabalho de uma partícula que se desloca em uma trajetória, se ela se deslocasse em uma trajetória retilínea, o trabalho seria a força vezes o deslocamento. Todo mundo entendendo aí? Se uma partícula se deslocasse em uma trajetória retilínea, o trabalho para uma partícula se deslocar de um ponto a outro vai ser a força que está agindo sobre essa partícula
multiplicado pelo deslocamento, né? Enfim, o módulo da força vezes o deslocamento seria o trabalho dessa partícula para ela se deslocar numa trajetória reta. Tá dando para entender o que eu estou dizendo? Tudo bem. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a trajetória. Eu vou calcular o trabalho que essa partícula... o trabalho que é exercido por meio dessa partícula para que ela se desloque aqui. Aí eu vou dizer que esse trabalho é aproximadamente igual ao trabalho para ela se deslocar nessas poligonais. Ó. Todo mundo está entendendo aí? De novo, a gente vai calcular o trabalho para essa partícula se deslocar aqui. Aí o trabalho dessa partícula para ela se deslocar nessa trajetória, eu vou aproximar como trabalho para ela se deslocar nessas poligonais. Ó. Tá certo, pessoal? Hein? Todo mundo entendendo? Tranquilo. Aí eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou pegar em cada subintervalo aqui. Em cada um desses subintervalos, por exemplo, no subintervalo TI-1 e TI, eu vou pegar um TI asterisco aqui, ó. E a imagem desse TI asterisco, eu vou dizer que é esse ponto PI asterisco, que está entre o PI-1 e o PI. Ó. Vocês estão entendendo ainda o que eu estou falando? O que eu estou dizendo? Em cada subintervalo desse, em cada um deles, eu vou pegar um ponto que está dentro. Ó. Então, por exemplo, no intervalo T0, T1, eu estou dizendo que eu vou pegar um T0 asterisco. No intervalo T1, T2, eu vou pegar um T1 asterisco. No intervalo TI-1 TI, eu vou pegar um TI asterisco. Aí esse TI asterisco, a imagem dele vai ser um PI asterisco, que está entre PI-1 e PI. Em cada subintervalo eu pego um. Tá certo, pessoal, o que eu estou dizendo? Aí, olha, eu vou calcular... Então, depois que eu boto esse ponto PI asterisco aqui, por exemplo, eu vou calcular a força que é exercida na partícula exatamente nesse ponto. Aí a força vai ser o F aplicado nesse PI asterisco. Vocês concordam, hein? Aí se eu quiser saber o trabalho para essa partícula se deslocar de PI-1 até PI, isso aí vai ser a força vezes o deslocamento aqui de PI-1 até PI. Tá dando certo, pessoal, o que eu estou dizendo? Ou não, sinceramente falando? Vamos lá. De novo. É porque eu estou só deduzindo a formulação. Mas vamos lá, vamos continuando aqui com calma. Repara só nesse intervalo TI-1 TI. As imagens dele, ó, é só isso aqui, ó. Tá dando certo aí? A imagem do TI-1 TI é esse intervalinho aí, ó. Tudo bem, galera? Aí a gente vai calcular quanto é o trabalho quando essa partícula... Qual que é o valor do trabalho quando essa partícula se desloca de PI-1 para PI. Aí esse trabalho, de modo geral, ele é expresso como sendo a força vezes o deslocamento. Beleza? Aí a força... que está sendo exercida nesse subarco PI-1 PI, ela não é constante. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto aí de dentro, que é esse PI asterisco, e eu vou considerar que a força dentro desse subarco é constante, e isso acontece desde que eu pegue o subarco bem pequenininho. Porque se eu pegar o subarco PI-1 PI bem pequeno, já que ele é tão pequenininho, a força em qualquer ponto vai ser a mesma. Porque eu vou fazer esse ΔS tender para zero. Então, eu vou pegar um ponto dele aqui, ó, que é esse PI asterisco, e eu vou dizer que a força que age nesse ponto, basicamente é a força que age em qualquer outro ponto aqui dentro. Para que isso aconteça, basta que ele seja bem pequeno. Beleza? Foi. E agora eu tenho que multiplicar pelo deslocamento. Aí é o seguinte, vamos lá, eu vou precisar um pouquinho daquela teoria de derivada de uma função vetorial, que é a seguinte. A gente viu, pessoal, que quando a gente tem uma parametrização, se a gente calcular a derivada em um ponto, ela representa um vetor que tangencia o gráfico da função no ponto, não é verdade? Foi isso que a gente viu quando viu derivada em funções paramétricas, em funções vetoriais, certo?
Então, se eu tiver em cima desse ponto PI asterisco bem aqui, se eu tiver em cima desse ponto, se eu quiser um vetor que tangencia o gráfico dessa curva nesse ponto, vamos supor que essa parametrização aqui seja R de t. Aí eu teria que calcular o R' e aplicar esse R' nesse ponto PI asterisco. Aí esse R' do PI asterisco seria um vetor que tangenciava o gráfico da função exatamente nesse ponto aí. Tá dando certo? Beleza. Aí o seguinte, a gente viu também que, e a gente chamou até desse T maiúsculo, eu disse que a gente ia precisar aqui, a gente vai precisar dele agora. A gente viu que um versor do vetor tangente é esse T grande aí, e para que eu obtenha um versor de um vetor, desde a geometria analítica, a gente sabe que a gente tem que pegar o vetor e dividir pelo módulo dele, não é verdade? Então, esse T e asterisco aqui, esse cara bem aqui, ó, na prática, ele vai ser o R' do TI asterisco dividido pelo módulo do R' do TI asterisco, certo? Esse é o vetor que tangencia o gráfico da função e tem módulo 1. Olha, pessoal, outra coisa agora. Se eu vou de PI menos 1 para PI e esse intervalo é bem pequenininho, se esse subarco PI menos 1 é bem pequeno, então ele tende a ser uma reta. Vocês estão entendendo aí? Se o subarco PI menos 1 PI ele é pequeno o suficiente, ele tende a ser uma reta. Aí, se ele é pequeno o suficiente, ele seria, então, uma reta de comprimento ΔS, não é verdade? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo agora? Se ele tender para zero, ele tende a ser uma reta. E ele vai ser uma reta, então, de comprimento ΔS. Então, esse vetor TI asterisco é como se ele estivesse em cima dessa reta, ó. Então, se eu fizer esse vetor aqui e pegar o produto escalar dele por esse T grande de TI asterisco e multiplicar pelo ΔS, esse vetor bem aqui, pessoal, vocês concordam que ele é um vetor que tem módulo igual a ΔS? Porque esse vetor aqui não tem comprimento 1. Se eu pegar um vetor de comprimento 1 e multiplicar por uma constante, o novo vetor vai ter comprimento igual ao da constante. Tá compreensível aí? Aí, esse produto escalar, que basicamente é o produto escalar da força pelo deslocamento, dá o trabalho da partícula para se deslocar entre o PI menos 1 e o PI. Beleza. Então, vai ser expresso desse jeito aqui, ó. Se eu quiser calcular o trabalho para se deslocar na trajetória inteira, então vai ser o somatório desses trabalhos em cada subarco. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo agora? Beleza? Então, o que vai ficar aqui, ó? Só apagar aquele trocinho ali, pronto. Isso aqui, esse produto escalar, eu estou fazendo esse ponto aí bem exagerado mesmo, só para destacar que é um produto escalar entre dois vetores, certo? Aí, o produto escalar entre dois vetores, pessoal, lembrando, dá um escalar, certo? O produto escalar dá um escalar. O produto escalar, ele dá uma quantidade numérica, que é justamente o trabalho. Beleza? Que se tiver no SI, vai ser em unidades de Joule, né? Certo, que é Newton metro. Tranquilo aí, Joule é Newton metro. Se você quiser o trabalho total aí, seria basicamente esse somatório, né? Disso aqui. Quando o I varia do 1 até o infinito, até o N, né? Desculpa, até o N. E você pode fazer aí, para ficar o trabalho igual, olha, para ser o trabalho mesmo, esse ΔS tem que tender para zero, né? Ó, como eu já comentei antes. Toda essa análise depende disso. Então, para dar o trabalho mesmo, você faz o limite quando esse ΔS tende para zero desse limite aí. Aí, isso aqui vai dar a soma de rima, né? Ó. Então, isso aqui dá T igual a integral desse produto escalar, de F escalar
T ds, né? Onde essa integral aqui é uma integral de linha com respeito à curva C. Ó. Beleza, pessoal? Parecido com as integrais de linha que a gente estava trabalhando. Agora eu quero que você perceba o seguinte. A nossa parametrização, eu estou considerando que é uma R de T aí, que dá aquela curva. Basicamente, ela vai ser x de t, y de t e z de t. Então, do jeito que está aí, essa f está sendo aplicada em cada ponto, né? Se eu for representar aí com todo o rigor, vai ser f aplicado nessa r de t, escalar. Esse t grande aqui, pessoal, ele vai ser justamente como eu tinha comentado, o r' de t sobre o módulo do r' de t. Todo mundo entendendo isso aí? Aí, eu quero que você dê uma lembrada agora da teoria de integral de linha. Lembra quando a gente tinha uma integral de linha, a gente ia calcular isso aí? A formulação ficava multiplicado pela raiz quadrada das derivadas da r ao quadrado, né? Das coordenadas da r' ao quadrado. Então, vai ficar o quê? Fica x' ao quadrado, né? Mais y' ao quadrado, mais e' ao quadrado. Isso aí era da teoria das aulas anteriores. Isso aqui, literalmente, eu estou aplicando a definição de integral de linha aqui, ó, que a gente viu antes. Certo? O que eu estou falando? Todo mundo está entendendo, pessoal? Quando a gente tem uma integral de linha e a gente vai calcular essa integral de linha, na prática, a gente vai fazer com que a integral dependa do parâmetro t. Aí, no final das contas, tem essa formulação, inclusive, gravada em vídeo. A gente deduziu essa fórmula. Para R2 e para R3 é análogo. Isso aqui fica a raiz quadrada das derivadas das funções coordenadas, ao quadrado, vezes o dt. E quando a gente faz isso, a nossa integral deixa de ser uma integral de linha que depende da curva e passa a depender única e exclusivamente do parâmetro que varia de A até B. Aí. Certo? Aí eu quero agora que você perceba o seguinte, ó. Isso que está aí dentro da raiz quadrada, né? Do jeito que está aí, vocês concordam comigo, pessoal? Que isso aí é igual ao módulo de R' de t. Se você for pegar o vetor R' de t, ó, como a gente também já viu, a derivada de uma função vetorial, de uma parametrização, é a derivada das suas funções coordenadas. Se você pegar o comprimento desse vetor, lá da geometria analítica, o comprimento de um vetor é a raiz quadrada das coordenadas desse vetor ao quadrado. Então, entenda que isso que está aqui dentro, ó, na prática, isso aqui é o módulo do R' de t. Porque se você for fazer o módulo do R' de t, dá a raiz quadrada das coordenadas dele ao quadrado. Todo mundo entendendo isso aí? Então, isso aqui vai ficar igual a isso que está aí, vezes o R' de t em módulo dt. Então, note agora que você pode cancelar esse módulo da R' de t que está aqui em cima com o que está aqui embaixo. Então, isso aí fica, o trabalho, né, em questão, ele fica expresso como sendo a integral de A até B de f de R de t escalar R' de t dt. Beleza? E tá feito, a formulação é essa. Para a gente calcular o trabalho de uma partícula que se desloca por meio de uma parametrização R de t com parâmetro variando de A até B, você aplica a parametrização no campo vetorial f e faz o produto escalar desse vetor com o R' de t e resolve essa integral aqui de A até B desse produto escalar. Beleza? Vou aplicar num problema prático aí que eu acho que fica melhor, sabe? Da gente entender. Vamos lá então. Ele pede aqui, nesse exercício, para a gente determinar. Vamos lá, determine o trabalho realizado por um campo de força
f de xy dando igual a x2i menos xyj por na prática, determine o trabalho realizado. Vou botar assim, né? Vou botar aqui fisicamente correto. Por uma partícula, né? Deixa eu colocar aqui direitinho. Determine o trabalho realizado por uma partícula que se desloca sob a ação do campo de força, né? Deixa eu apagar esse negócio aqui, né? Sob a ação desse campo de força, f de xy igual a isso aqui, ao longo de um semicírculo unitário centrado na origem com coordenadas com pontos de ordenadas y maior ou igual a zero. Pronto, beleza. O que é que vai acontecer, pessoal, na prática aí? Ó? A gente vai determinar o trabalho realizado por uma partícula que está se movendo sob a ação desse campo aí, ó. Na prática é um quarto de círculo, certo? A questão aqui é só um quarto. Pronto. Então vai ser assim, ó. Você vai ter uma partícula que está se deslocando aqui em um quarto de círculo aqui. Eu tenho uma partícula que vai se deslocar aqui nessa trajetória, por exemplo. Beleza aí? E à medida que ela se desloca aí, cada ponto dela está sob a ação desse campo. Tá dando para entender, hein? Em cada pontinho dela tem um vetor aí que está agindo. Um vetor força que está tentando levar essa partícula para outro lugar. E se ela quiser se mover nessa trajetória, ela tem que vencer essa força por meio do trabalho que ela está exercendo. Todo mundo está entendendo, galera? Aí? Beleza? Tá. Então, olha, a gente vai ter que calcular então esse trabalho para que de fato essa partícula consiga se mover nessa trajetória sob a ação desse campo. Tudo bem. Vamos lá fazer isso. Olha, a gente vai utilizar basicamente essa formulação ó, que a gente acabou de deduzir. Essa é a formulação em questão. Só que, para isso, eu vou ter que saber quem é a minha R de T, aí, que é a minha parametrização, né? Então, no caso, quem é essa parametrização, pessoal? Hein? Vai ser x de t, y de t igual a quanto? Aqui, ó, lembra que se é círculo, né, e é centrado na origem,
o x é r cosseno e o y é r seno. Só é lembrar das coordenadas polares. Então, o r não é 1 aí. Então, ficaria r cosseno no lugar do x. Aí, já que o r é 1, fica 1 cosseno. Só cosseno mesmo. Todo mundo tá entendendo aí? Tá claro, pessoal, o que eu tô falando? Ou não? Não tá, sinceramente. Tá? Todo mundo tá entendendo? Se é círculo, é r cosseno e r seno. A parametrização. Aí o círculo é unitário aí. Então o raio é 1. Se o raio é 1, então fica 1 cosseno, então fica só cosseno mesmo. É porque a questão diz que é 1/4 de círculo. Tá aqui, ó. Então, mas ainda podia ser no outro quadrante também. Podia ser no outro quadrante. Teria que ser mais especificado ainda. Primeiro quadrante, certo? Verdade, perfeito. Vou especificar porque essa questão aí é aí mesmo. Aqui você tem... Beleza? Vou estar aí no primeiro quadrante. Perfeito. Aí, olha. Então, eu tenho x igual a cosseno e y igual a seno, beleza? Tudo certo. Aí, para ficar aí, pessoal, o t varia de quanto a quanto? Não, a parametrização ia ser a mesma. Era só a variação do parâmetro que mudava. Se fosse no segundo quadrante, ia ser de π sobre 2 a π. Entendeu? Se fosse no segundo quadrante, ia ser aqui, né? Não, é a mesma. Só o parâmetro que mudaria, né? Seria de π sobre 2 a π. Beleza. Aí, na prática, o meu parâmetro varia de quanto a quanto aí? 0 a π sobre 2, né? Tudo certo, galera? Aí, pronto. Fizemos a parametrização aí da função vetorial. Aí, na prática, o meu t aqui, então, vai ser igual a uma integral de linha com respeito à curva. Então, na prática, já vai ficar de A até B, onde o A e o B são, nessa questão aí, né, 0 e π sobre 2, que é a variação do meu t. E agora, galera, a gente tem que fazer o seguinte, olha. Essa aqui é a minha função vetorial f de x, y, certo? Já eu vou colocar a figura de novo, é porque eu vou escrever aqui, ó. Essa f de x, y é isso. Se eu for fazer f de r de t, no caso, eu vou ter que fazer, na prática, a f de x de t e y de t. Todo mundo entendendo aí? Só que nesse caso, quem é o meu x de t e o meu y de t? Nota que depende da parametrização. Tem que parametrizar direito para fazer. Ó. Então, isso aí vai dar quem? Vai dar f do cosseno de t e do seno de t. Então, na prática, essa f desses caras aí vão dar o quê? Ó? Na primeira coordenada, tu vai ter cosseno ao quadrado, não é isso? Porque não é x ao quadrado na primeira coordenada da f, ó. E na segunda coordenada tu vai ter o quê? Menos cosseno vezes seno, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Eu estou substituindo, ó, eu diminuí o zoom aqui para ficar mais claro. Eu estou substituindo o cosseno t aqui, ó, aí fica cosseno ao quadrado. E aqui é menos xy, então fica menos cosseno seno, na segunda coordenada da minha f. Tudo bem, pessoal, aí? Então, esse vetor f de r de t, ó, é esse vetor de coordenadas cosseno ao quadrado de t e menos o cosseno vezes o seno de t. Deu para entender? Tá claro, galera, o que eu estou falando? De boa. Aí, eu vou fazer o produto escalar desse vetor com o r' de t, né? Quem é o r' de t na prática? Menos o seno, né, na primeira e cosseno na segunda, né? Ó.
dt. Aí eu vou fazer o produto escalar entre esses dois vetores e depois terminar fazendo a integral. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Seno, né, somado com menos cosseno de t seno t com outro cosseno. Tá dando certo, galera, isso aí? Vamos lá, então. Só aumentar aqui a tela para a gente continuar. Então, continuando aí nosso cálculo, a gente tem o seguinte. A gente tem que o trabalho aí realizado pela partícula vai ser a integral de 0 a π sobre 2 e cosseno ao quadrado de t menos seno de t, né? Então fica menos seno t cosseno ao quadrado t. Aí esse vezes esse dá o quê? Ó? Dá menos cosseno ao quadrado t seno t, né? dt. Todo mundo entendendo, galera, isso aí? Aí, na prática, ó, perceba que deu duas vezes nesse cara, né? Ó. Aí esse menos 2, inclusive, pode sair, né? E aqui fica só cosseno ao quadrado t seno t dt. De 0 a π sobre 2. Tá dando certo? Entendeu isso aí? Aí, continuando, ó, eu vou fazer uma substituição, né? Eu vou dizer que u é igual a cosseno de t, du menos seno de t dt. Então, menos du é igual a seno t dt. Vamos trocar os limites. Quando o nosso t é 0, u fica igual a... Quando t é 0, o u fica cosseno de 0, que é 1, né? E quando t é igual a π sobre 2, o u vai dar 0, né? Cosseno de 90 é 0. Certinho, pessoal, hein? Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte. A nossa nova integral vai ser menos 2... Aí, na prática, ó, o que vai acontecer é o seguinte. Vai ficar menos du, com esse menos 2 aqui vai dar 2, né, agora. Aí a integral fica de 1 até 0, de u ao quadrado du. Certo aí? Então, aqui você vai ter 2 vezes o u ao cubo sobre 3, variando de 1 até 0. Aqui você vai ficar com 2 vezes. Se eu botar 0 aqui dá 0, né? Se eu botar 1 dá menos 1/3. Então isso aqui dá igual a menos 2/3. Aí se tiver no SI, né? Que é newtonmetro, né? Aqui é menos 2/3 de algo. Beleza, pessoal, hein? Deu para entender esse contexto? Aí nota que esse trabalho aí deu negativo. Se o trabalho deu negativo, basicamente significa que a partícula está indo contrária à ação do campo. Beleza? O campo está atrapalhando o movimento da partícula. Ela está tendo um trabalho negativo aí. Então, olha, está acontecendo basicamente isso aqui, ó. Beleza? A partícula está indo num sentido e o campo está agindo no outro. Deu para entender, pessoal, isso aí? Tá claro mesmo? Certo, né?